E se a gente pensasse no perdão de um jeito diferente? Sabe, não como aquela obrigação moral, mas sim como uma ferramenta super poderosa para nossa própria mente. Pois é bem por aí que vai a visão de Um Curso em Milagres, que mostra o perdão como um caminho direto para a gente resolver conflitos e finalmente encontrar paz interior. Para começar, vamos com uma pergunta que, olha, pode mudar tudo. O perdão é um presente que a gente dá para o outro ou é, na verdade, um presente que a gente dá para nós mesmos? Essa questão é o verdadeiro ponto de partida para a gente entender o poder que isso tem de uma forma completamente nova. Então, a nossa jornada de hoje vai ter 5 passos, ok? Primeiro, vamos redefinir o que é o perdão. Depois, a gente vai fundo na raiz de todo o conflito, que é a ilusão da separação. Em seguida, vamos ver como o perdão funciona na prática, como uma ferramenta mental, o impacto que ele tem em todo mundo e, por fim, como ele nos guia direitinho até a paz. Vamos lá! Começando pelo mais importante. Aquele conceito de perdão que a gente já conhece não é o único que existe. Um Curso em Milagres propõe uma visão radicalmente diferente, que basicamente nos convida a esquecer quase tudo que a gente achava que sabia sobre o assunto. E aqui está a grande virada de chave. De um lado, a visão comum, que todo mundo conhece, perdoar é um gesto moral para absolver um erro que foi real, certo? Do outro lado, a visão do curso. Perdoar é, na verdade, uma correção na nossa mente. O objetivo não é desculpar o erro, mas sim perceber que, num nível muito mais profundo, ele foi uma ilusão. Não se trata de esquecer, mas de mudar totalmente a forma como a gente enxerga o que aconteceu. Essa citação aqui, ela vai direto ao ponto. A função do perdão não é fazer com que um erro pareça aceitável. Nada disso. Ele é um mecanismo mental para a gente reconhecer que aquilo que a nossa mente percebeu como um ataque, como um erro, na verdade, não era real. É conseguir ver além da ilusão. Ok, então se o perdão é a resposta, qual é a pergunta? Segundo o curso, o problema fundamental é um só: a nossa crença de que estamos separados uns dos outros. E essa é a raiz de tudo. Essa ideia de que existe um eu aqui e um outro ali, separados e em potencial conflito. Essa é a sementinha de onde nascem todo o medo, o julgamento e os ataques que a gente vive no dia a dia. Essa crença na separação funciona como se fosse o primeiro dominó a cair. A partir dela nasce a culpa, nasce o julgamento para definir quem está certo, quem está errado. E isso inevitavelmente joga a gente num ciclo de ataque e defesa, que é exatamente o que a gente chama de conflito. Certo. Agora vamos para a parte prática. Como essa ferramenta realmente funciona. Se o problema nasce na mente, a solução também precisa ser encontrada lá dentro. Mas antes de definir o que ele é super importante deixar claro o que ele não é. Perdoar, nesse contexto, não significa fingir que nada aconteceu ou minimizar a dor. Não é justificar uma ação que foi prejudicial e muito menos tentar consertar as coisas por fora. A mudança é totalmente interna. Então, o que é o tal do perdão verdadeiro? É o ato de conscientemente abandonar a nossa interpretação do ego. Sabe aquela historinha de ataque, de vítima, de culpa? Ao fazer isso, a gente abre um espaço para que uma nova percepção, uma visão corrigida possa surgir no lugar. É como trocar as lentes dos óculos. Mas essa mudança de perspectiva não para em quem perdoa, não. Uma das ideias mais fascinantes do curso é que o perdão cria um efeito em cascata, o impacto que se espalha muito, mas muito além do indivíduo. Isso tudo se baseia na ideia de que as nossas mentes não são ilhas. Elas estão, na verdade, interconectadas num nível fundamental. O que acontece em uma mente, de alguma forma, afeta o todo. Pensa só na aplicação disso. Quando um perdão verdadeiro acontece num relacionamento, a cura não fica só ali naquela dinâmica. Ela reverbera, ela se espalha, beneficiando famílias, equipes de trabalho e até mesmo resolvendo aqueles conflitos que a gente carrega dentro da nossa própria mente. Por outro lado, a falta de perdão funciona como um farto. A mágoa, a culpa que não foi resolvida, elas ficam ativas na mente coletiva, sabe? E ficam ali reforçando continuamente aquela ideia original de separação e mantendo todo mundo preso nesse ciclo. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Se a gente praticar essa forma de perdão, aonde a gente chega? Qual é o resultado definitivo de todo esse processo? Olha só, quando o perdão é de fato aceito, toda a estrutura do conflito começa a desmoronar. A culpa que nos mantinha presos é liberada. O julgamento que nos separava é desfeito. Aquela ideia de que alguém nos deve alguma coisa simplesmente desaparece
E, com ela, o poder do passado sobre o presente se dissolve. No final das contas, o perdão nos leva a uma lembrança muito profunda. Ele nos lembra da nossa própria inocência e, o que é crucial, da inocência do outro também. Não existem mais vencedores ou perdedores, culpados ou vítimas. Existe apenas uma percepção corrigida da unidade. Isso nos leva a uma conclusão poderosa que redefine tudo. O perdão deixa de ser um fardo moral para se tornar o maior ato de autocuidado possível. Não é algo que a gente faz pelo outro, é o que a gente faz para libertar a nossa própria mente do peso do passado. E assim a gente encerra com uma reflexão. Se o perdão é mesmo uma ferramenta para corrigir a percepção e não para validar um erro, qual percepção em nossas vidas sobre uma pessoa, uma situação ou até sobre nós mesmos está só esperando para ser corrigida e nos levar à paz? A resposta para essa pergunta pode ser o início de uma grande libertação.